pessoal. Dando início ao segundo episódio do nosso podcast Agricultura da Vida. Hoje, para nós, é um programa especial. Tivemos uma pré-estreia na segunda-feira passada, um convidado especial, o Sander. A Albinha, que é nossa companheira de bancada, nossa amiga, não pôde estar presente. E hoje nós estamos completos, o time está completo. Eu aproveito para pedir a colaboração de vocês, compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando, né? Porque o algoritmo da rede social ele vai nos dar mais espaço, ele vai buscar mais público nosso, na medida que a gente tem relevância perante os canais. E essa relevância vem quando se curte, comenta e compartilha. E se inscreva no canal. Bom, vamos apresentar a Albinha, né? É um prazer estarmos juntos, né, Albinha? Por favor, fala um pouco de você. Oi, Wilson, obrigado. O prazer é meu de estar aqui dividindo essa bancada com você. Quero agradecer essa oportunidade, né, de poder desfrutar um pouquinho da sua sabedoria, do seu conhecimento. Esse é um programa de troca, Albinha. Isso, estamos empatados. Sim, né? Mas eu estou aqui, né, trocando com você. Perfeito. Essa experiência que para mim é muito nova, mas muito desafiadora. Sim. Eu adoro desafios. Sim. Farei o meu melhor, né? Com Pode certeza. contar comigo que eu farei o meu melhor. E, enfim, temos muitas novidades aqui para esse canal. Esse canal é um sonho que veio desse meu grande amigo Wilson. E um dia ele começou sugerindo, fazendo essa proposta, e eu pensava assim, bom, será, né? Como é que eu vou? Não, você vai fazer, sim, eu acredito em você vai conseguir, é fácil, é tranquilo, acho que você tem perfil. Eu falava, tem certeza? Tem, você tem muito perfil, vamos embora. Eu falei, bora, então vamos sonhar junto. E começamos a sonhar junto, começamos a elaborar e hoje estamos aqui estreando. Perfeito. Né? E a estreia, na realidade, é uma homenagem que seria mínima de nossa parte para esse primeiro nosso entrevistado, o Eduardo Martins, que é uma pessoa que ele reúne na sua vida, quer dizer, na realidade, a vida do Eduardo é exatamente o título do nosso programa, Agricultura da Vida, né? É uma pessoa muito especial, muito preparada. O Eduardo foi 2 vezes presidente do IBAMA, ele tem uma carreira brilhante, é um biólogo de formação, tem muita experiência, não só nessa agricultura que nós estamos falando, mais nova, digamos assim, apesar de ser uma estrutura muito antiga. O Eduardo vai de A a Z. Então, todos os aspectos que envolvem, todas as leituras que envolvem a agricultura da vida, o Eduardo Martins é realmente a pessoa que hoje reúne mais conhecimento, muita sabedoria, e hoje está presidente do GAS, Grupo de Apoio à Agricultura Sustentável, e fizemos uma entrevista brilhante com ele, na realidade não uma entrevista, uma aula magna que ele deu para nós aqui durante a semana, que nós Fantástica. Daremos agora início nesse programa especial que, para nós, em função do Eduardo e da Albinha, é o nosso programa de estreia. Ok? Então, vamos assistir Antes do Michel soltar, deixa eu só dar uma palavrinha. Claro. Eu tive a honra de estar com o Eduardo Martins. Ele é uma pessoa incrível, né? Uma pessoa muito carismática, muito amável e, sem contar, de uma sabedoria infinita. Então, aproveite esse momento. Se quiserem fazer alguma pergunta, deixe escrito no canal. Ele mesmo já se propôs a responder. E não esqueça de se cadastrar, de curtir o nosso canal, de compartilhar e de deixar o sininho ligado para os próximos episódios, ok? Obrigado pelo prestígio e vamos lá. Podemos colocar? Olá, pessoal. Bom, dando sequência
nós estamos recebendo, como comentei há pouco, o Dr. Eduardo Martins, que é uma pessoa, digamos assim, é o estereótipo da parte mais nobre do conceito de político. O Eduardo é um empresário muito bem sucedido na área agrícola, várias áreas. Tem uma história que eu precisaria de um programa inteiro para falar do currículo do Eduardo Martins. Uma pessoa que, desde o início desses conceitos, dessas alterações naturais que vem acontecendo com relação à agricultura regenerativa, ele é um agente atuante, forte, eu diria, talvez ele não concorde, mas o principal agente desse processo todo, e gostaríamos que o Eduardo nos emprestasse um pouco do prestígio dele para esse conceito que a gente está iniciando, desse podcast Agricultura da Vida. Nós já fizemos comentário sobre o conceito da agricultura da vida, mas nós temos alguns entraves, alguns desafios muito fortes, e me sinto um pouco desbravador também disso, um colaborador menor nessa história toda. E aí, Eduardo, eu gostaria de ouvir de você. Nós temos aí histórico dos últimos 100 anos, uma agricultura que no passado ela era regenerativa. Após a Primeira e Segunda Guerra, nós tivemos uma alteração natural na evolução da indústria química. Em paralelo, como nós falamos de saúde, a genética evoluiu muito no mundo. Nas plantas, isso foi muito mais forte num primeiro momento. Então, nós tivemos, não só nesse ecossistema da agricultura em si, uma alteração das práticas de como os nutrientes chegam no solo, chegam para a planta, e da própria planta, alterações genéticas e tal. Isso evoluiu, os negócios caminharam, claro, dentro desse ecossistema. O Brasil hoje alimenta grande parte parece 20% ou 30% do mundo, né? Mas nós estamos falando de algumas poucas culturas dentro desse macrosistema, e nós temos outras. Nós temos legumes, frutas, enfim, que eventualmente não acompanham muito essa evolução, esse estado da arte de algo que começou há mais de 100 anos, né? Então, é um novo estado da arte, e os desafios econômicos e sistêmicos que nós temos colocados na nossa frente. Você, como um estudioso, um expert, um especialista nesse assunto, gostaria que você contasse para nós como é que nós estamos hoje. Recentemente, tivemos um embate absurdo por conta de legislação que quer entender que os micro-organismos eles são tóxicos para a agricultura, isso é um absurdo. Enfim, esses desafios sistêmicos e da própria resistência do ser humano, como que isso está sendo colocado? Qual que é a tua visão? O que isso você tem como sugestão, como orientação, para que a gente inicie os pensamentos numa mesma direção? Por favor, Eduardo. Bom, muito obrigado. Eu queria inicialmente parabenizar pela iniciativa. Eu acho que o conceito que vocês estão trazendo do ponto de vista de discutir esse tema, né, através desse formato e com a mídia que isso pode alcançar, ele repete certos modelos, mas eu tenho certeza que ele inova na abordagem, né? Então, queria muito reconhecer, né, isso e colocar a possibilidade, a instituição que circunstancialmente eu represento, que é o GAAS, e o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, e eu próprio, com o acúmulo que tenho e a possibilidade que existe de cooperar. Uma coisa boa no movimento que a gente tem, viu, Alba, é a possibilidade de fazer as coisas funcionarem sem hierarquia. É isso aí. Isso é uma coisa fundamental. Porque toda vez que a gente hierarquiza, né, as coisas ficam difíceis, sobretudo com a mudança e o desafio de mudança que a gente tem, né? Perfeito. Tem uma coisa que, falando um pouco de Brasil, depois convergindo para a pergunta inicial que foi feita, né,
que a gente vem de uma geração, acho que todos que estão aqui presentes, né, Perfeito. em que a gente sempre falou do potencial. Nós somos um país das possibilidades, né? E acho que a gente tem que começar agora a olhar um pouco, do ponto de vista da nossa sociedade, né, de por que é que essas potencialidades não se realizam, né? Você faz um ciclo de vida, né, e acumula um monte de coisa e fala, mas por que o país tem sempre essa coisa de algo que é rumando para o futuro, um futuro que a gente não consegue realizar? E isso tem a ver, muitas vezes, com uma forma com que a sociedade estrutura e cuida dos temas principais e como é que o conjunto de valores, né, e de crenças se estabelece. Perfeito. Nós temos no Brasil, e aí falando de agricultura, uma coisa acontecendo no mundo inteiro. Quando você acompanha a base científica, os artigos, né, e começa a entender as tendências, para onde que está indo, o que está abordando, o que é que está se expressando? Está se expressando que existe um processo de transição de paradigma. Ou seja, aquilo que era adotado, funcional, e que todo mundo acreditava que era isso mesmo, né, do ponto de vista de fazer uma agricultura funcionar, começa a sinalizar que não tem mais a ver com aquilo que se estruturou e que criou o ciclo da Revolução Verde, né? Eu acho que é uma oportunidade muito interessante, não só pensar, desde a Primeira Guerra, o processo da industrialização, né, que é relevante para ter construído o conceito de Revolução Verde, a base de uma agricultura industrial, né, a possibilidade de acreditar que a agricultura podia repetir a lógica industrial. É como se a gente trouxesse o Fordismo, né, para um sistema que é um sistema vivo. Vivo. Né? Diz, eu tenho aqui, se eu ponho isso, ponho aquilo, tem um processo aqui, se fizer isso lá, vai tudo acontecer. Né? E na realidade, a gente tem agora um entendimento muito distinto disso. E mais um problema complicado, porque a agricultura que funcionou em menos, não dá nem 100 anos, quando a gente vai fazer a conta direitinho, né? Nessas últimas décadas, deixou um passivo. Ela se expandiu muito, né? E deixou um passivo. Então, olha o que a gente tem. Nós temos um paradigma novo se estruturando, né? E temos um passivo para lidar e resolver. Só que esse passivo, ele não se dá só no campo da produção, né? Ele tem uma conexão, tanto o que fica na porteira, que a gente fala montante, né? Naquilo que entra, né? Dentro da porteira, como também o que acontece depois quando a produção sai da porteira. Tem uma consequência muito relevante aí, né? Acima da porteira, o que acabou acontecendo? Tudo que está dedicado à agricultura, principalmente a agricultura que está conectada ao sistema global agroalimentar, né? E aí eu estou falando do fornecimento de insumos, né? E equipamentos, etc. Tudo isso foi oligopolizado. É muito interessante, porque quando você fala quem é os fornecedores de fertilizante, aí, em geral, e isso vale para fertilizante, vale para os pesticidas, que no Brasil a gente chama de agrotóxico, vale para os equipamentos. Entre 4 a 6 companhias dominam 80% do mercado. Sempre é assim, né? E quando isso não acontece sem um processo de uma estruturação de um modelo de negócio, mas também um modelo de pensar em um modelo de estabelecer aquilo que é válido do ponto de vista da ciência. Perfeito. Né? Do ponto de vista da forma do que é praticado e o que fundamenta isso. Né? Isso cria uma dificuldade muito grande, porque você fala, não, mas o agricultor tem liberdade de escolher o que ele quer. Não é bem assim. No final, tudo que é feito e estruturado, desde o banco onde o agrônomo está sendo formado,
depois de como é que se estrutura e se organiza a maneira com que essas coisas são oferecidas ao agricultor, como se organiza os serviços, o técnico, né? E depois como é que isso é validado naqueles contextos culturais das regiões produtivas, né? Você vai perceber que a margem de manobra é pequena, né? E isso passa a ser algo que se estabelece. É muito interessante que, nessa lógica, você elimina a capacidade crítica que o agricultor deveria ter, deveria desenvolver. E Exatamente. Questionar, né? Exatamente, é porque aí vem a política, né? A agricultura não anda sem a política aqui no Brasil. É um falso presidencialismo. A gente vive, as regras são feitas, né? Primeiro, aí, como o senhor falou no início, a hierarquia manda primeiro, né? E ela, inclusive, inibe a criatividade, né? Que é a possibilidade do agricultor pensar no seu negócio, poder criar o seu negócio. Ele não tem margens para isso, porque ele está punido por todos os lados pela política. Tem um filósofo atual muito interessante que ele diz o seguinte: o poder mais eficiente não é o poder que se impõe pela violência, né? De uma forma que usa a força. É aquele que cada pessoa assume, né, que é, de fato, verdadeiro. E que, no final, estabelece um conjunto amplo e significativo de desfunções. Então, Perfeito. quando a gente olha para a nossa agricultura e aborda uma perspectiva, vamos supor, da dimensão de vida, de ecologia, né, e de funcionamento de sistemas vivos, ele é disfuncional. Vou dar um exemplo da disfuncionalidade. Não vou entrar aqui na discussão climática, né, daquilo que fala que vai acontecer, etc., e o outro lado, o negacionismo, né? Mas uma realidade o agricultor sempre viveu, e na minha avaliação, ultimamente, está vivendo de uma forma mais intensa, as variações climáticas, né? Perfeito. E eu tenho duas situações, né, que são extremos que, às vezes, se sucedem numa mesma região. Ora, excesso de água e ora, falta de água, né? No excesso de água, tudo que eu faço no meu sistema produtivo alimenta o processo de compactação do solo. A compactação é a parceira do mal que é a erosão. Então, estão ali juntas, né? Compactação, quando a gente olha no mundo inteiro agrícola, um artigo muito interessante sobre isso, demonstrando que o Brasil é o que mais perde potencial produtivo por causa da compactação. Então, a compactação, quando eu tenho excesso de água, o que vai acontecer? Desastre, né? Erosões extraordinárias, né? Por outro lado, quando falta água, eu deveria ter um solo com capacidade de resiliência para segurar aquela água, proteger aquela água para que a cultura tenha mais água e que seja mais capaz de resistir um tempo maior de falta de chuva. Não, mas o meu modelo de produção é colocar sais como fonte de nutrientes dentro do solo, né? Quando eu boto um sal, a parte de como é que a água se comporta entre a raiz e o solo, né, aumenta o que a gente chama de potencial osmótico, né? E a planta fica numa dificuldade enorme, imensa de obter água, né? Mas mais que isso, para eu reter água, eu dependo de vida funcionando, eu preciso da formação de algo no solo que é fundamental, que chama-se agregados. Solo sem agregados, né, que é uma expressão de vida do solo, que junta as partes do solo, e essas partes são juntadas com algo que os fungos e as bactérias produzem, que são a cola que forma esses agregados, e esse agregado, que é o núcleo da vida, é o local onde eu guardo água, é o local onde eu protejo matéria orgânica, né? Sem agregado, portanto, são solos são estéreis, é como se fosse só um suporte, né? Tudo que eu faço não alimenta a biologia, ao contrário, mata a biologia. Pois pegando um gancho no que você está falando, né? Desse desequilíbrio, se não tivéssemos mudado nada na natureza, nós não estaríamos agora falando sobre isso.
né? Eu acho que isso leva a uma discussão. Eu só queria encerrar, fechar, que é um pouco o seguinte: a intervenção que hoje a gente faz com a agricultura da Revolução Verde, ela é totalmente inadequada o agricultor lidar com os extremos climáticos. Então, é uma disfunção. A outra questão que se levanta, e eu acho que ela é muito importante a gente discutir, é essa questão de natureza e agricultura. Ela é essencial e, no final, ela, na minha opinião, remete à origem da agricultura, né? Que a agricultura, tudo indica, na realidade, foi criada pelas mulheres, né? Num dado momento em que o homem tinha que focar e se dedicar a obter caça e, portanto, ele tinha que lidar com um esforço muito grande para obter essa fonte de proteína, né? E quem ficava fazendo a coleta eram as mulheres. Deve ter sido a observação das mulheres, na hora que enxergavam uma planta da natureza que oferecia alimento, que aquele alimento tinha densidade nutricional, né? E que ele tinha certas características que facilitava a multiplicação dele, e observar a semente caindo no solo, ou a própria semente que ela levava para poder preparar, também quando ficava numa certa condição, germinava, né? E aí se ligou isso à possibilidade de estruturar, né, a agricultura, e aí daí foi evoluindo. Você vai perceber que a agricultura é uma das primeiras expressões em que as comunidades da época fizeram uma apropriação da natureza. Eles copiaram a natureza e trouxeram essa maneira que foi observada para ampliar a oferta de alimentos. E esses alimentos passaram a ter um papel relevante porque eram complementar ao esforço de obtenção de carne, que depois evoluiu também com a domesticação dos animais, e isso se integrou uma nova base de organização social. A família se fortaleceu aí, a propriedade se fortaleceu aí, o excedente de produção permitiu o comércio permitiu as trocas, e isso permitiu o surgimento das cidades. Então, a agricultura é meio uma mãe, né, de todo o processo civilizatório que a gente vem percorrendo, né? Mas por que eu estou falando dessa origem e o que tem a ver com esse novo paradigma, né? O que o novo paradigma está nos trazendo dizer o seguinte: não adianta achar que a agricultura ela vai ser um processo excluído, né, fora de um sistema vivo. Ele vai estar operando e lidando, né, com as mesmas regras, as mesmas leis, né, que a gente tem da agricultura, ou da natureza, desculpa. A agricultura vai estar lidando com as mesmas leis que existem na natureza. Isso não quer dizer que a agricultura é natureza, né? Ela é aquilo que, inclusive, permitiu o homem, a humanidade, se distanciar da natureza. Isso é muito interessante. A agricultura foi fundamental para esse distanciamento, né? E agora a gente vai ter que reaprender como é que a gente se reaproxima. Não para reproduzir a natureza, né? Não existe isso. A agricultura é algo que precisa de manejo, precisa de insumo que eu trago e inclua ali no meu sistema produtivo, e a gente sempre vai ter uma limitação para copiar integralmente a natureza, tá? Porém, a natureza nos ensina, nos sinaliza com leis e processos que, se a gente mimetizar, se a gente copiar e ver como é que a gente consegue integrar no nosso sistema, isso vai trazer racionalidade. Perfeito. Por uma razão bem simples: a natureza teve bilhões de anos para testar essas coisas, né? E até seria muito pouco inteligente se a gente não olhasse para isso e entendesse qual a melhor forma da gente utilizar nos nossos sistemas produtivos.
Mas lembrando sempre, natureza e agricultura são coisas distintas, mas a agricultura não está livre das leis naturais e, ao mesmo tempo, pode usar a natureza para melhorar a racionalidade daquilo que a gente faz para produzir alimento, fibra e energia. Perfeito. E aí, Eduardo, fica vamos dizer assim, uma deixa, uma dica, para nós começarmos a falar das práticas, né? Hoje se fala bastante de rochagem, algumas dificuldades que nós estamos tendo nesse mercado, dentro desse explanação perfeita de que momento nós estamos vivendo e quais são as premissas, né, fundamentais, aquilo que é raiz de todo esse sistema, né? Inclusive o ser humano, que é outro que mudou também, né? Então, nós estamos aí com um pensamento, até um modelo de pensamento que também terá que ser ajustado, claro. Não só, imagino eu, me corrija se eu estiver errado, não só nesse ecossistema da agricultura. Nós temos todo o entorno que precisa prestigiar essa ideia. O cidadão comum, que não presta atenção no prato de comida, do que está por trás disso, ele está só preocupado ali com aquela correria, com o seu prato de comida, de que forma que ele poderia ajudar com mudanças culturais e tal, nesse esforço que nós estamos enfrentando como agentes diretos da prática da agricultura, né? E aí, nesse nosso programa, Eduardo, nós estamos sempre colocando também o resultado disso no prato de comida e como o ser humano está reagindo a isso. Claro. Hoje, em 2019, eu participei de uma palestra num congresso de medicina da dor aqui de Ribeirão Preto. Achei que eu ia ser o ET do congresso de medicina, não sou médico. Mas os assuntos são interessantes, e ali nós percebemos, a tônica do congresso era esse, que hoje 95% das doenças vêm das emoções, né? Isso é uma coisa sabida, ciência. Só que, por outro lado, também é ciência que as emoções, grande parte, né, vem do intestino. Então, vem da sua relação com os alimentos e com o teu exterior, com o teu modo de vida, com aquilo que te estressa, aquilo que te tira do seu eixo de equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de agricultura, parece que está desassociado, mas não está. É uma coisa só. E esse ser humano que está ansioso, que está buscando entender o que está acontecendo com ele cada vez mais, você bem colocou, ele se afasta desses problemas. E gera para nós também desafios de como lidar com essa mudança de cultura. Aí eu te pergunto, quais seriam na prática, no dia a dia, como que a coisa terá que ser enfrentada? Tem uma coisa, qual foi o estresse que acabou gerando, né, essa iniciativa desse nosso grupo? Isso é muito interessante. E, na realidade, a razão foi econômica, né? A gente sempre tem que ficar observando muito de quais vão ser os estímulos existenciais, né, que vão funcionar para gerar mudança, né? Isso é sempre muito importante a gente examinar. Quando você tem a chance de ter um grupo de agricultor, que você tem uma certa intimidade, e você fizer uma pergunta para esses agricultores, quantas vezes você já quebrou? E começa a falar, levanta a mão quem quebrou uma vez, levanta a mão quem quebrou duas, levanta a mão quando já quebrou 3 vezes. Aí você faz uma brincadeira e diz, olha, não vou perguntar quem já quebrou 4 vezes, porque vai ficar chato, né? Então, na realidade, esse é um estresse do agricultor. Ele lida com insumos que sempre estão precificados no limite ali da sobrevivência dele, porque, imagina, um monte de insumo oligopolizado, né? A margem de manobra que tem para ficar ali explorando o agricultor no limite. Só que tem imprevistos, principalmente de origem climática, mas pode ser uma crise cambial, pode ser uma doença nova, uma praga nova, mas também pode ser um desarranjo no mundo, né? Porque todos esses insumos são dependentes do que acontece fora da gente, né? Lá fora. Então, uma pandemia, uma guerra,
te cria uma coisa terrível. E como é que você prevê isso? Como é que você lida com isso, né? E isso acaba criando, muitas vezes, esse desequilíbrio, porque o teu custo está ali sendo operado no limite, né? E as crises fazem que você tenha perdas e você quebra. Essa é a regra. Isso está aí, demonstrado e de forma recorrente, né? O agricultor, quando olhou para esse estresse, disse o seguinte: onde está a nossa margem de manobra? Custo. Nós temos que reduzir custo. Quando a gente foi reduzir custo, o que a gente descobriu? Que nós precisávamos substituir e, quando é possível, eliminar esses insumos convencionais. E quando a gente começou a fazer isso, a gente, primeiro, descobriu que tinha solução. Segundo, que funcionava. Terceiro, que reduzia custo. Perfeito. Né? E a gente começou a descobrir que, quando a gente estava tirando essas coisas, a gente começou a ver que tinha uma vida emergindo nos nossos sistemas produtivos. A vida que funciona, que está ali operando, né? Quando eu tiro aquilo que é ofensivo à vida, essas coisas respondem com uma rapidez enorme. Por quê? Nós estamos em ambiente tropical. E segundo, o solo é uma das coisas mais incríveis e maravilhosas que existem do ponto de vista de um sistema vivo. Ele tem uma capacidade de se recompor, de oferecer expressões de funcionamento da interação entre os diferentes seres. Ele tem a possibilidade de melhorar a sua capacidade de reter nutrientes. Ele tem a capacidade de equacionar e resolver o problema de permeabilidade da água, mas também de retenção da água, que é incrível. E a gente percebeu que isso tudo era possível. E, de repente, a gente se viu, né, sendo sustentáveis, que agora evoluiu para um conceito de regenerativo, que depois a gente pode até aprofundar e discutir sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente descobriu uma outra coisa, né? Que aquilo que a gente vinha produzindo e que o Brasil vem produzindo há muito tempo, vem perdendo de uma forma gradativa o potencial nutricional, né? O teor nutricional dos alimentos, daquilo que a gente tem produzido, tem sido cada vez menor. Lidando com um sistema agroglobal de alimentação, que aí gera um conjunto de outras distorções. Perfeito. Né? Então, o papel que a gente tem, um dos principais, que é produzir alimento, vem sendo esvaziado pela lógica de produção. Fala, mas como é... Me permite um pouquinho, seu Eduardo, pegar o lado mais levando em consideração, voltando um pouquinho lá que o senhor falou a respeito da que a mulher, ela corria atrás do alimento, né? O homem ia atrás da presa para prover a proteína e a mulher... Só que a mulher, naquele momento, ela tinha o tempo para se dedicar, né? Essa era o formato da família, né? O homem era o provedor e a mulher era quem cuidava e cuidava dos filhos, tal. Hoje essa realidade não existe mais, né? A mulher acelerou para ir trabalhar, para ajudar a somar dentro de casa e poder sustentar os filhos. Então ela usa daquilo que está mais prático no mercado, né? É um salgadinho daqui, é uma porcaria dali. Trazer essa consciência novamente, né, para as mães, para os pais, né, mães e pais, eu digo no geral, vai ser também um trabalho além dessa mudança que vai precisar existir, né, na produção do alimento, mas essa mudança novamente, voltar a dar uns passos atrás, mas, né, não digo passos atrás, se adaptar a essa, não sei se eu estou me fazendo entender, mas mudar essa cultura novamente da mãe cuidar do filho com mais zelo, né? Olhar para aquilo que ele vai comer. Eu lembro dos meus avós, eu lembro da minha mãe, era tudo muito diferente da prática que eu vejo hoje, né? Passa
num barzinho lá, pega um saquinho de salgadinho, põe na lancheira e vai para a escola. Minha mãe nunca fez isso, né? Minha mãe punha uma fruta, preparava um lanche saudável. Não existe mais isso. Então, precisa fazer não só essa conscientização na produção do alimento, como na produção de ideia dos pais de hoje, novamente. Sim. Eu vou pedir licença, Eduardo, desculpa. Não. Nós estamos num finalzinho de tempo do próprio sistema. Vou fazer um pequeno intervalo, se nos permitir, e aí nós retomamos. Gostaríamos muito de falar sobre agricultura regenerativa também. Eu acho que colocar o foco nisso. Pode ser assim? Claro, estou à disposição. Ok, gente. Obrigado. Voltamos na sequência. É já. Fundada em 2009, a Bluetech faz um trabalho diferenciado no campo de mineração, com equipamentos inovadores para o tratamento mineral que trazem benefícios adicionais aos seus usuários. Em pouco tempo, a empresa atingiu um número significativo de equipamentos para mineração. Contamos com o apoio tecnológico da Adem Advanced Engineering, cujo know-how é comprovado no mercado por vários anos. O objetivo de nossa empresa é suprir todas as necessidades de fabricação e distribuição de equipamentos com desempenho acima das normas vigentes. Poder. Promovendo soluções naturais e sustentáveis para a agricultura e a saúde do planeta. Ok, estamos de volta com o Eduardo na segunda parte desse bate-papo tão enriquecedor, né, Eduardo? A Albinha, no bloco passado, fez um comentário com relação à necessidade de uma alteração de cultura, né? Aquilo que nós estávamos falando. É muito abrangente esse tema, né? O papel do ser humano nisso, né? A mudança de hábitos na parte alimentar, isso também é nova quebra de paradigma, né? A própria indústria farmacêutica ela está migrando para a suplementação, ela não vai sustentar o conceito de temos um bom plano de saúde, mas a gente só usa quando está doente. O melhor plano de saúde somos nós mesmos, com o conhecimento e com mudança de hábitos. Isso também é um bom desafio, que é um eixo paralelo que vem acontecendo, e ao longo dos próximos programas nós vamos falar muito bem disso e trazer pessoas que poderão nos auxiliar, né, no que diz respeito a esses novos conceitos, né? Mas, Eduardo, você falava... Nós interrompemos a explanação ainda dentro da fazenda, né? Temos as consequências, o caminho que você vinha seguindo. Por gentileza, Ok. tenha a palavra. Mas, Albinha, esse tema que você coloca, ele é fundamental. Tem hora que a gente fica olhando para o assunto da agricultura e a gente diz o seguinte: o ideal era a gente chegar com o consumidor final, aquele lá que come, né, e dizer o seguinte: olha o que nós estamos fazendo, o que é que vocês estão buscando, o que vocês querem, e como é que a gente olha para o que está no nosso, entre nós, né, tudo, essa coisa enorme que está entre nós, e vamos começar a construir algo para poder mudar, né? Essa agenda a gente nunca conseguiu estruturar e organizar, até porque isso é muito difuso, né? A gente também tem que valorizar que o fato da agricultura ter crescido, essa indústria de processamento ter se organizado, né, ela também foi importante, porque barateou e aumentou o acesso ao alimento. E a gente não pode esvaziar isso, né? E o que a gente percebe aí, né? Existem movimentos dessa indústria. Essa indústria está olhando para o regenerativo com interesse, a produção regenerativa, né?
existe uma ação cada vez mais intensa da pesquisa mostrando as disfunções nutricionais que esse modelo acabou gerando e criando, né? A pandemia foi uma expressão assim, nos deixou nu, né? Os problemas que surgiram por causa de comorbidades derivadas da dieta e o que isso gerou de desafio para lidar com aquela crise é uma coisa de um tamanho descomunal, né? E tudo isso a gente sempre tem que tratar com aquilo que são os estímulos de transformação, né? Claro. E a gente sempre está meio um pouco frustrado porque queria que fosse mais rápido. Mas hoje tem iniciativas incríveis no Brasil, tem um pessoal que chama, uma iniciativa chama Conexão Solo Vivo, né? Que está focado e preocupado com isso, de como é que o solo se liga no prato depois que chega lá na mesa das pessoas. Essas mudanças, elas são muito desafiadoras, porque elas envolvem, como você disse, uma transformação de atitude, de pensar e de forma de vida, né? O distanciamento que a gente estabeleceu entre o alimento que nos é oferecido na gôndola do supermercado e todo o seu processo produtivo é uma coisa enorme. É um distanciamento Sim. muito grande, né? Sim. E a gente precisa começar a reaproximar essas coisas, né? E começar a dar mais sentido, não só no valor, nos significados simbólicos que isso tem, na atitude de comer e o que isso significa, porque significa se cuidar, né? E quando a gente não se cuida, não cuida de si, você não vai conseguir cuidar de mais nada fora de você. Se você não está se cuidando, isso não vai resolver a tua contribuição para o coletivo, né? Então, não sei qual é o caminho que isso vai encontrar para se reestabelecer, mas é uma mudança que a gente precisa. A gente necessita que ela se inicie. Mudança de paradigma razão, completo, né? A razão de ser, né, o nosso nome, né, o Agricultura da Vida, ele tem como objetivo justamente trazer essa discussão. Claro que um universo pequeno, um universo que nos cabe, aquele que nós vamos conseguir atingir, para fazer uma convergência desses estudos, dessas evoluções. Parece, Eduardo, que o pensamento ele é comum. Nós percebemos na área da medicina, quer dizer, de hábitos, nós estamos naturalmente convergindo como se uma sincronicidade estivesse acontecendo nesse tema, né? Daí o Agricultura da Vida, né? Que eu ouvi pela primeira vez essa expressão partindo de você, Eduardo, né? Achei extremamente pertinente, não sei se roubei indevidamente, mas eu acho que estou dentro dessa sincronicidade, né? Então a ideia é que a coisa se processe assim, né? Tem um desafio muito grande, que é manter e sustentar a perspectiva crítica das pessoas. Perfeito. Principalmente nesse assunto. Porque a tendência, tem uma coisa nova, que agora a biologia, né, envolve isso, os probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos, tudo isso hoje está no mercado, né? E a gente tem que sempre olhar para isso e dizer o quanto isso está sendo apropriado para uma lógica materialista de comércio, né? E como é que isso funciona, e principalmente algo que você tem que se perceber. Eu fazendo isso, eu estou me sentindo melhor, alterando isso, mudou, né? Porque senão a gente passa a ser guiado por conveniências, e essas conveniências sempre vão gerar efeitos colaterais que depois vão se desdobrando, né? Alguns são críticos, Eduardo, desculpe interrompê-lo. Foi não? Hoje eu acompanho de perto esse assunto, até com interesse, sim, pessoal, científico. Hoje você toma cápsula de magnésio e não come couve. Você continua comendo pizza com cápsula de magnésio. Então, talvez, Wilson, um dos exemplos mais absurdos, e é um exemplo absurdo, é uma situação absurda que a gente não analisa e não critica. Vamos pensar o seguinte: grãos no Brasil. Perfeito. Quase todo grão brasileiro, né, vai para ração, para suportar a produção de
proteína animal. Animal. Né? Bom, mas, nossa, tudo isso, essa coisa enorme brasileira, então essa é a contribuição de alimentação que a gente dá, principalmente é essa, tá, para o mundo. Tá? Mas o Eduardo falou há pouco que a nossa produção ela tem perdido a densidade nutricional. E isso está indo lá para a ração. Como é que estão fazendo para resolver isso? Né? É porque o pessoal que desenvolve aqui a semente, as tecnologias, conversa muito pouco com o cara lá que faz da nutrição. Né? Aliás, não conversam nada. Nada. E aí você descobre que, paralelo à indústria da ração no mundo, né, existe uma indústria de aditivos. Então, é exemplo da farmácia, onde você entra, e quase metade da farmácia está orientada para complementos, né? Perfeito. A nossa agricultura está perdendo valor, porque não está ocupando o espaço da densidade nutricional e cedendo esse espaço econômico para uma indústria de aditivos. Perfeito. É sem sentido. Ao mesmo tempo, se você olha uma coisa básica, né? Micronutrientes. É um processo de deficiência pandêmica no mundo. Perfeito. E olha que coisa incrível, nós já demonstramos que quando a gente usa os remineralizadores, os pós de rocha, a gente consegue transferir para o grão final, né, vários dos micronutrientes que são essenciais e que estão faltando na dieta do mundo todo. Perfeito. Vê como é que essas coisas têm tanta conexão e não são tratadas, não são discutidas, nem por esse governo, nem pelos anteriores, não são discutidas pelos segmentos produtivos, não são discutidas pelos agricultores. Não tem interesse. O interesse maior aí é o político-financeiro. Mas se você for olhar da perspectiva do agricultor, a hora que ele perceber que aquilo que ele está deixando de ganhar está sendo ocupado por uma outra indústria, deveria ser interesse econômico também. Entende? Um número interessante, Eduardo, eu não sei de onde vem essa pesquisa, eu não tive a preocupação de mergulhar, mas no futuro a gente vai sempre trazer a origem das informações. Uma maçã, isso é clássico que se fala, uma maçã produzida em 1965, ela tinha uma quantidade de nutrientes que hoje, para você obter a mesma quantidade, você precisa de 5 maçãs. É uma loucura isso. A origem disso tem a ver com como é que o modelo, a montante do agricultor, opera. Ele opera com a ilusão da produtividade. Perfeito. Na realidade é o seguinte, são dois conceitos muito interessantes, né? Ó, isso aqui te permite produzir tanto e você vai ganhar tanto. E o outro é o seguinte, se você não usar, você não vai produzir. E aí você opera com aquilo que é a ganância, né? Uhum. E a outra dimensão do sentimento fundamental é aquele do medo, né? Se você não usar esse insumo aqui, que é um agrotóxico, você não vai produzir. Se você não conseguir acabar com as ervas daninhas, né, você não consegue produzir. E, na realidade, quando a gente examina isso com mais profundidade, você descobre que nenhuma coisa e outras são válidas. É claro que funcionam e acontece, mas produtividade é uma armadilha que a gente aprendeu a fugir dela. Nós estamos focados em rentabilidade, que não adianta nada eu produzir um monte e gastar mais do que eu vou ganhar. De retorno, Claro. E a outra coisa é que o medo é uma forma de te impor, né? É aquela história do poder que não usa a violência. Mas usa a forma de entender e de pensar o mundo para fazer um sistema atuar e operar. E aí é um dos poderes mais interessantes que existem para você manter uma lógica de longo prazo, que é da conveniência desse sistema montante. Agora, como é que nós desafiamos isso, né? Você sugeriu para a gente explorar esse negócio, né? A gente acabou desafiando isso de uma forma, vamos dizer, bem simples, vamos dizer. O que é que existe e que permite substituir isso, né?
Aí a gente descobriu, depois analisando, né, que a gente foi beber de duas fontes principais. Uma fonte é a agroecologia. E o que aconteceu com a história da agroecologia? A agroecologia sempre foi vista e percebida como só viável e possível em pequenas áreas, em coisas que eram e que ocupavam nichos, né, de mercado, e que muitas vezes era aquela coisa ligada ao familiar ou ao orgânico, que no final lá vai ter custos maiores, né, para quem acaba gerando uma lógica de elitização, né? A gente descobriu que os princípios da agroecologia, é claro, adaptados, né? Portanto, a gente até, nós não somos agroecológicos, estamos longe disso, mas a gente se apropriou das práticas e escalamos as práticas. Isso é a grande mudança que nós fizemos. Perfeito. E o segundo princípio tem a ver com aquela discussão da natureza, que a gente fez há pouco, né? A gente aprendeu quais são os caminhos em que a gente copia a natureza para fazer o que a gente chama de intensificação ecológica dos nossos agroecossistemas. Então, isso tem muito a ver e dialoga o tempo todo com as práticas agroecológicas, né? Então, quando você espreme, vamos lá ver o que é que esse negócio faz, são esses dois fundamentos. Esses dois fundamentos. Aí a gente acrescentou mais uma coisa. Aquilo que a gente depende de serviço, insumo, e a gente gostaria muito também que fosse equipamento, idealmente a gente precisa buscar equacionar no nosso contexto local e regional. Perfeito. Quando a gente faz isso, nós fazemos uma mudança profunda. E a gente pratica o regenerativo. Fala, pô, Eduardo, mas então vocês são tudo orgânico? Não, não somos orgânicos. Por quê? Quando essas práticas elas não funcionam, a gente recorre ao insumo convencional, ao fungicida, inseticida. E aí tem uma coisa específica depois que eu quero explorar com mais detalhe. Só que a gente tem conseguido, quando a coisa está bem estabelecida e a estrutura local e regional está organizada, né, a gente tem reduzido 80% do consumo dos insumos convencionais, com redução de custo que vai de 30% a 40%, falando em grãos. Mas aí tem uma outra coisa, né, que isso que a gente faz, não, isso só serve para grande. Não. A gente veio copiando do pequeno, levou para grande, e isso que a gente avançou serve para qualquer cultura e para qualquer tamanho de área produtiva. Então, é claro que precisa ajustar, adaptar, e uma coisa que precisa ser dita, né, quem mais sofre com esse modelo de agricultura convencional é o pequeno, porque o pequeno tem pouco acesso à assistência e ele equaciona boa parte dos seus problemas no balcão das revendas. É isso aí. Compra em excesso, receituário agronômico é uma ficção, não funciona nada, né? Compra em excesso, aplica na hora errada, muitas vezes se intoxica porque não tem os cuidados que precisam ser tomados e compromete o contexto e muitas vezes compromete a produção que vai para o prato das pessoas, né? A gente, inclusive, acredita que você falou, dá aí uma coisa que justificaria o governo começar a adotar política pública para isso, né? Então, é uma coisa simples. Pega os cinturões verdes que abastecem as grandes cidades de legumes e verduras, né? E começa a adotar isso para esse fornecimento desse alimento. Nós vamos ter uma melhoria na qualidade nutricional, na redução das contaminações e no tempo de durabilidade desse alimento, que é extraordinário. E é um ganho incrível, né? Quando a gente vai e analisa a consequência que essas coisas têm do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de contaminação de pessoas e do ponto de vista de contaminação dos ambientes. Você é um exemplo prático, Eduardo, de uma evolução já em escala. Um dos maiores produtores, exportadores de mamão do país, do norte,
ele teve um ganho de valor de produto, de redução de custo, usando os pós de rocha na produção do mamão. O que aconteceu na prática? A fruta ficou com uma casca mais resistente àquelas batidas para efeito de transporte. Ele teve um ganho absurdo com relação a isso. Então, ele teve uma alteração no produto, na fruta, em função do uso do pó de rocha, do silício que tem colaboração e tal. Eu tenho uma história muito parecida com um parceiro, né, que é produtor de melão, Luiz Barcelos, né, que é o maior exportador de melão hoje. Ele é parceiro porque nós estávamos no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Ele é parceiro porque nós estamos juntos na luta aí para regulamentar a produção própria de bioinsumos, né? E ele conseguiu uma redução de uso de agrotóxicos extraordinária na produção de mamão a partir dos biológicos, né? São 2 exemplos com fruta mostrando o quanto isso pode entregar. Perfeito. E aí, eu queria fazer um comentário, porque fala, mas esse povo é uma forma com que a gente muitas vezes é tratado, né, de forma preconceituosa. O povo aí faz uns negócios, multiplica uma água de batata lá e aplica, usa rocha moída. Quem já viu esse negócio nem é solúvel, né? E diz que vai conseguir não sei o quê, não sei o quê. No fundo, o fato da gente trabalhar com práticas acessíveis, né, que custam menos, que são regionais e locais, não quer dizer que a gente não esteja lidando com sistemas altamente complexos, com processos altamente complexos. Né? E científicos, né, Eduardo? Mas isso é que é um desafio incrível para a ciência. No fundo, lidar com isso para melhorar, e a gente precisa de pesquisa para melhorar isso, né, envolve um outro tipo de abordagem. Não é a abordagem sempre da análise dose e resposta. Não é a abordagem, depois de uma série de equações que fizeram lá para os solúveis, né, eu resolver tudo com regra de 3. Né? É lidar com o sistema, é lidar com a complexidade, é lidar com a especificidade de cada contexto de produção. Perfeito. A pesquisa precisa olhar para isso e aprender a fazer isso para poder nos ajudar. Né? Perfeito. E vamos pegar um assunto que é um assunto que eu mergulhei, me dediquei, no caso da formação em biologia, né? Quer dizer, por que os revelizadores funcionam? Eu, quando fui apresentado pela primeira vez, né, pelo meu irmão que trabalha com isso há muito tempo, e ele estava nos ajudando a resolver uma solução que em 2007, 2008 tinha uma crise de fornecimento de fertilizante químico, né? Ele falou, não, mas por que vocês não usam o pó de rocha remelizador? Ele falou, nossa, o que isso é? O que ele fez? Né? Tomou alguma coisa? O que é? Aí a gente não tinha nem muita alternativa e tínhamos uma área grande para organizar a implantação e usamos. Desde lá, nunca mais abandonamos, desde lá substituímos integralmente o uso de fertilizantes solúveis, né? E aí aquilo fala, mas poxa, não é solúvel, então tem alguma coisa biológica para responder isso. E a gente formulou o que são os fundamentos, né, com base em evidência científica, de como é que isso acontece. Quando eu ponho um mineral novo num solo, pouco alterado, né, a primeira coisa que ele faz naquele ambiente é reordenar a comunidade biológica de micro-organismos daquele solo. Olha que coisa incrível. Quando ele reordena, a expressão dessa comunidade nova que surge ali, ela dialoga com as plantas. São micro-organismos que são amigos das plantas de cultura. Qual é a resposta das plantas de cultura? Aumentar as raízes. E lembrem, planta é o ser econômico, é o economista mais eficiente que você possa imaginar. Ele não faz investimentos se ele não tiver... A planta não faz investimentos se ela não tiver a possibilidade de retorno. E por que ela investiu em raiz? Que ela reconhece naquele ambiente a possibilidade de buscar nutriente. Sim. Quando ela aumenta a raiz, olha que incrível, ela aumenta a quantidade de uma coisa que a planta faz
e que ela coloca da fotossíntese, vai até na raiz, e ela oferece no ambiente, que são exudatos, e esses exudatos, eles funcionam para que a planta consiga recrutar, naquele local que ela está, os micro-organismos funcionais para poder dar conta da sua existência e cumprir seu ciclo reprodutivo com sucesso, né? Quando ela faz isso, aumenta a vida. E aquilo que eu coloquei, que eram o pó de rocha, aumenta a transformação desse pó de rocha em novas formas minerais, que a gente chama de intemperismo, mas é uma transformação química que essa rocha sofre, e nesse momento, né, libera nutriente. Mas deixa uma coisa fundamental: essa nova forma, essa transformação mineral que acontece no solo, geram espaços, geram superfícies altamente ativas, que melhora a qualidade do solo do ponto de vista físico, que permite que esse solo guarde matéria orgânica, permite que esse solo organize os tais agregados. Olha que coisa incrível! E olha quanto conhecimento e quantos aspectos distintos da ciência são necessários para você explicar o funcionamento dos remelinizadores. E olha que coisa fantástica que nós temos. Nós temos em abundância, funciona, né? É claro que não é isolado, a gente não trata a nossa fertilidade somente com remelinizadores, a gente trata isso de uma forma integrada, né? Com um conjunto de outras possibilidades, e entrega um negócio extraordinário, que permite a gente melhorar solo, pegar solo arenosos que são marginais e transformar eles em produtivos para diversas destinações, permite eu reduzir o gasto com solúvel, porque a eficiência do solúvel nesse sistema aumenta, contribui para uma coisa fundamental, que é a resiliência à falta de água. Só um exemplo que está vindo agora do sudoeste goiano, né? Nós estamos resistindo à falta de chuva 3 vezes mais no sistema regenerativo quando comparado ao sistema convencional. 3 vezes mais. Se a gente continuar com essas variações climáticas, né, não adotar o regenerativo, muitas vezes vai significar perda e prejuízos enormes. Né? Então, isso tudo cria uma coisa extraordinária, né? Que é a possibilidade que esse país tem. E, de novo, a gente vai voltar à nossa trajetória, que é lidar com o país das possibilidades, né? Mas essa possibilidade, ela está demonstrada já em grande escala, né? Porque os nossos agricultores, desse grupo e outros, né, estão praticando, estão fazendo. Para dizer que assim, é possível. Né? É possível. Então, é um pouco das nossas práticas, o que elas significam. Um exemplo aí para tentar explicar uma delas, né, do ponto de vista do seu alcance, e o que isso leva ao desafio de gestão do conhecimento, o que isso leva também ao desafio de formar políticas públicas que tenham a possibilidade de reforçar isso. Eu queria aproveitar e gostaria que você nos comentasse como é que está essa questão dos biológicos. Eu confesso que a gente tem um interesse até pessoal nesse assunto, você sabe disso, com relação às biofábricas, enfim. Nós brasileiros que estamos de olho, que aceitar e aplaudir uma iniciativa do GÁS e da ABINS com relação ao que chega num ponto que, poxa, tem que ter uma desobediência civil, o negócio está muito maluco, né? Como é que está essa história? Eu gostaria muito que as pessoas acompanhassem isso de perto, Eduardo, porque isso é muito sério, muito fundamental para todos nós. Se você ficar à vontade, claro. Não, claro, Albinha e Wilson. Esse assunto, ele, quando a gente olha para ele diz várias coisas. A primeira coisa que diz é o seguinte: nós estamos no caminho certo. Perfeito. Né? Por que nós estamos no caminho certo? Porque nós estamos lidando com uma reação
articulada, estruturada, planejada, que pelo menos nos últimos 5 anos vem sendo implementada, por uma representação que reúne as maiores empresas de agrotóxico, né? Então, isso só acontece quando você começa a perturbar Sim, as claro. vendas, o faturamento, como a Bia diz, o interesse econômico, né? Aí, o que acontece? Isso é um número incrível no Brasil, o que é uma oportunidade extraordinária que está se realizando, que está se demonstrando. O Brasil é o país que mais adota biológico do mundo. A taxa de crescimento de adoção de agrotóxicos no Brasil, a taxa de adesão que o Brasil tem com relação aos biológicos, né, ela é, no mínimo, o dobro do que a taxa do que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, né? Aí você fala, não, mas então estão vendendo muitos biológicos das prateleiras e o pessoal está adotando. Não. Por quê? Se eu sou um agricultor, vou comprar todos os meus biológicos comerciais da prateleira e vou substituir os químicos, essa substituição vai ficar mais cara que os químicos. Poxa, mas se eu já estou tendo dificuldade usando os químicos, como é que eu vou gastar mais pelos biológicos das prateleiras? Então, não é essa a hipótese. Só para falar de um ano, 2022, que é um ano que coincide com uma pesquisa que mostra que o Brasil é o maior do mundo em adoção de biológico, e depois a gente tem outras referências para mostrar essa taxa de adesão, que é a seguinte: o Brasil tem, para pragas e doenças, 55% dos agricultores dizem que adotam biológico. Quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, é menos da metade disso. Os Estados Unidos é menos ainda, tá? Também em 2022. Mas em 2022, no Brasil, para pragas e doenças, foram comercializados 506 mil toneladas de ingrediente ativo de agrotóxico para praga e doença, tá? Você fala, tá bom, mas quanto que saiu de biológico das prateleiras? 4 mil. 4 mil toneladas de ingrediente ativo. Como é que 4 mil toneladas dá conta desses 55% de adoção? Quando você faz a conta, qual foi a área que isso, não sei o que, dá menos de 100 gramas por hectare, e não funciona assim, não é desse jeito que acontece, né? Para eu usar biológico, eu preciso de 2,5 kg, né? Então, na realidade, uma parte da expansão significativa de biológico que nós temos no Brasil está vindo da produção própria. E isso como modelo, e isso como ameaça de mercado, é algo que a grande indústria não quer. E daí reagir, né? Reagiram como? Primeiro, começaram dizendo que o que a gente faz não tem qualidade e não funciona. E mais, que poderia gerar doenças extraordinárias. A gente faz isso desde 2009. E por que a gente faz isso desde 2009? Porque o Lula, presidente na época, assinou um decreto que autorizou a gente fazer isso, tá? Aí a gente vai para uma outra dimensão, que é a seguinte: 15 anos, cadê quem ficou doente, foi contaminado, ou a produção indicou algum contaminante que prejudicou alguém? Não tem uma citação. Nenhuma. Então, de onde vem esse argumento? Aí o outro, em seguida, veio uma iniciativa de que a multiplicação própria ela era ilegal, tá? E isso levou várias denúncias aos ministérios públicos estaduais promovidos pelas empresas, né? E nenhuma prosperou porque a gente tem um fundamento que é esse decreto do Lula, de 2009. Tá? Depois, isso acabou evoluindo, né, para uma campanha para que agricultor denunciasse o seu vizinho, outros agricultores, para mostrar que aquilo que estava sendo feito era ilegal. E, por último, e o que foi pior, um lobby no Congresso extraordinário que teve o sucesso de pegar a lei dos agrotóxicos e incluir os bioinsumos nessa lei, tratando a modificação própria com um conceito totalmente sem cabimento.
que é de agrotóxico biológico, ou seja, a multiplicação própria que o agricultor faz para resolver seus problemas está lá sendo chamada de agrotóxico biológico. O que nós fizemos? Nós começamos a discutir, a mostrar que isso é um problema. Nós precisamos ter uma lei de bioinsumos inteira, escolada de agrotóxicos, são duas coisas diferentes. Se o Brasil fizer o tratamento de bioinsumos ligado a agrotóxicos, nós não estamos olhando para o futuro, porque todo o futuro da agricultura está sinalizando para isso, nós estamos olhando para o passado. Que maluquice é essa? Né? E conseguimos uma coisa que é inédita no Brasil. Nós temos 49 entidades de produtores e da indústria apoiando essa nossa proposta. É inédito. Essa força, se você for pegar, transformar em PIB, em área de produção, o que for, é extraordinário. Claro. E o que mostra que toda agricultura está olhando para o futuro e vê nisso uma grande oportunidade para o Brasil. Essa articulação é uma grande esperança. Né? Agora, é aquela história, vai funcionar? Né? Será que nós vamos ter efetividade para poder superar o que essas grandes empresas fizeram de lobby? Porque elas são muito habilidosas e muito profissionais nisso. Se tem várias forças políticas, ela aposta em todas que são viáveis. E qualquer um que estiver lá sentado, né, para tomar e fazer escolhas, seja no Congresso, seja no governo, tem lá uma fatura para ser atendida. Entendi. Só isso explica como é que eles incluíram bioinsumos no final do processo de votação no Senado da nova lei dos agrotóxicos. Então, nós estamos numa corrida, nós temos que resolver isso até dezembro, né? Porque em janeiro aí todo esse esforço de produção de biológico e essa liderança brasileira que a gente construiu está ameaçado, porque na lei, do jeito que está escrito, as regras gerais que você tem para ter a possibilidade da multiplicação própria é igual da indústria. E a gente não queria que isso ficasse resolvido nos regulamentos. Nós precisamos de uma lei bem assertiva, que dê garantia. Até porque, por detrás desse esforço da agricultura brasileira, está emergindo uma indústria. Claro. E essa indústria precisa decidir, eu vou investir, esse negócio é estável, eu preciso fazer um investimento que vai se pagar com 5, 10 anos, né? Como é que eu vou investir se amanhã entra um outro governo e muda o raio do decreto lá que regulamentou uma lei que mistura bioinsumo com agrotóxico? Essa é a nossa situação. Essa situação ela é muito exemplificativa da capacidade da sociedade brasileira sair do potencial e realizar aquilo que a gente tem capacidade, possibilidade de construir. Né? Nós não vamos desistir, a gente não vai desistir, inclusive se a gente perder essa disputa, né? E nós não vamos retomar a nossa dependência dessa indústria por causa de uma frustração de regulamentação. Então, vamos ver o cenário do que essa regulamentação nos impõe. Né? Primeira coisa é a última regulamentação a nível de lei que a gente precisa para manter nossas práticas. Então, e ela é fundamental, porque é através dos biológicos que eu substituo boa parte dos agrotóxicos. Nós tivemos 15 anos para utilizar isso. 15. Isso permitiu que a gente experimentasse, criasse infraestruturas nas fazendas. A partir daí, uma indústria emergiu, né? E agora, uma nova lei de agrotóxicos cria uma situação como essa. Então, no limite, né, a gente, primeiro, não vai abandonar os nossos princípios de criar, promover e praticar uma agricultura que seja mais autônoma, que seja mais independente, que não seja ligada e totalmente fundamentada nos insumos convencionais. E segundo, nós vamos ter que buscar alternativa. A gente até brinca que, no limite, a gente vai fazer a desobediência civil, mas é claro que é uma possibilidade, e é uma possibilidade que eu sei que
pode me comprometer por incentivo indevido, né? Mas imagina, uma coisa injusta como essa, que permite que o Brasil, contribui para que o Brasil seja uma liderança em algo que aponta para o futuro, a gente vai aceitar em função de uma conveniência de oligopólios, né? Que, em vez de atender a sociedade brasileira, atende os grandes fundos que suportam e mantêm essa indústria? Qual é a escolha, né? Onde está a razoabilidade disso? Leis injustas não devem ser respeitadas. Perfeito, perfeito. Eduardo, a gente tem um desafio muito grande, e não é só especificamente nesse caso dos biológicos, né? Eu, numa busca pessoal de interesse em criar minerações, você sabe disso, isso está avançando, mas a resistência que nós tivemos, eu sei que você também tem esse tipo, junto aos fundos, para vender a ideia de que nós temos que produzir mais rochagem, por exemplo, né? Material mineral. Todos os nossos projetos, né? E estou falando de grandes fundos, inclusive do maior do mundo. Uhum. Mas vocês são uma greenfield. Não existe esse modelo, né? Poxa, mas isso é uma mineração convencional, tem toda uma estrutura física de produção conhecida, né? A gente fala as primeiras indicações de mineração sistêmica tem 2.000 anos. Uhum. De lá para cá, muita coisa vem acontecendo, muito mais do mesmo também. Mas a resistência que nós tivemos, nós demoramos aí 4 anos para conseguir convencer, e muito mais por conta de pressões externas, claro, de estudos, né, do que fazer com esses dinheiros, investimento no nosso negócio. Então, assim, é uma resistência cultural mesmo, né? Mas sabe, se a gente tem uma expectativa e acredita em que essa coisa financeira vai convergir para esse modelo. Com certeza. Explicando de uma maneira objetiva, né? A gente reduz muitos riscos. Quando eu reduzo o custo de produção, a gente, na realidade, está sinalizando que a minha possibilidade de pagar é maior. Sim, vai, claro. Segundo, a gente está aumentando a resiliência, né? Se a gente aumenta a resiliência, o risco climático, que é a grande fator de perda, faz com que a gente também sinalize que o risco é bem menor, né? A outra coisa que a gente tem que dizer é que o mundo, do ponto de vista daquilo que a gente convencionou aqui chamar de ajusante, né, a indústria de processamento de alimentos, etc., em grande parte, está preocupada buscando estruturar o regenerativo na sua forma de trabalhar. Perfeito. Né? Olha, não tem mês que a gente não tenha 2, 3 consultas, né, de agentes financeiros, de iniciativas financeiras, de fundos e etc., ou de grandes empresas, para dizer como é que a gente põe essa coisa do regenerativo para funcionar. Então, a gente acredita que isso é um sinal, e é um sinal que tem a ver com a lógica do mundo dos negócios, e do ponto de vista financeiro, envolvendo a questão dos riscos, né? É claro que aí tem uma inércia grande para superar, né? E também tem o outro lado que reage, e é natural que também reaja à perda de mercado, e etc., mas nós precisamos seguir nosso caminho. Acho que 2 coisas são fundamentais. Primeiro, nós precisamos dar expressão de natureza financeira e econômica para aquilo que nós estamos praticando. Quando você pega, além da relação de quem é tomador de crédito, o financiamento e o envolvimento de risco, é um impacto muito grande. Do ponto de vista do interesse social, na hora que eu tenho uma agricultura fundamentada em soluções locais e regionais, a circulação do dinheiro, a economia, a divisão da prosperidade, ela vai se dar onde a agricultura está. Olha que coisa mais incrível. Esse é um caminho que permite a gente criar uma classe média rural. Perfeito. Né? E isso nós temos que perseguir, isso nós temos que buscar. E a gente tem certeza que isso é possível. Está demonstrado pela quantidade, pelo alcance
do que nós já estamos fazendo. Nós não estamos entrando numa aventura e nem nada, entendeu? Isso já vem acontecendo, né, Eduardo? É óbvio, né? Então, eu vejo que essa dimensão financeira, ela em algum momento vai convergir. Essa é a nossa luta é nessa direção. Está acontecendo. Hoje, Eduardo, que a questão da resistência, agora entrando talvez um pouco mais na questão mais simples, a questão da tecnologia, simples até certo ponto, claro. Hoje nós temos propriedade, o AOC, por exemplo, né? Ele já faz agricultura sem uso de nenhum químico há 5 anos. Já é um resultado de todo um trabalho de um empresário que está ali olhando realmente seu crescimento financeiro, econômico, quer dizer, é a prova cabal de que isso já existe. Só que eu só assisti isso daí 1 ou 2 vezes no programa Globo Rural e ficou por isso. Satisfez uma pequena quantidade de pessoas, né, essa parte egóica. Mas isso não é massificado. A nossa preocupação é justamente como fazer com que o pequeno agricultor preste atenção, comece a prestar atenção naquilo que não é só o vizinho que falou, ou no balcão que ele foi comprar o insumo na cidade ali, né, a loja de produtos para a roça, né? Então, essa preocupação, ela precisa evoluir, ela precisa massificar. A gente brinca, né, que notícia boa o pessoal vende, né? Notícia ruim é o que dá ibope. Nós temos que reverter esse processo. Além da consciência, sim, além da consciência, tem um desafio que é a forma da transição. A transição tem que se dar com o agricultor experimentando numa área em que ele tenha pouco risco, ele tem que entender que funciona, ele tem que entender que reduz custo e ele precisa entender que melhora o sistema dele. A partir disso, ele vai querer fazer com que a área dele toda assim seja, entendeu? E a partir daí, você tem condição de consolidar uma série de coisas e, inclusive, chegar naquilo que é fundamental do ponto de vista do engajamento, que é criar uma nova cultura agrícola para esse país, né? Um caminho que eu acho assim interessante, que o brasileiro, quando fala mexer no bolso dele, aí ele desperta para o interesse, né? Sim. Que talvez seja um viés para abrir aí a mente dos agricultores para parar, para olhar, para avaliar, para escutar os bem dotados no assunto, né? E poder orientá-los. Eu acho que esse é o caminho financeiro, o bolso. Albinha, isso resume bem um pouco da nossa experiência. Começa com a história de reduzir custo e se consolida quando o agricultor descobre que aquilo que ele fez a vida inteira, que é lidar contra a natureza, que eu tenho que controlar, eu tenho que matar, eu tenho que aniquilar a doença e aquela coisa toda, então é uma coisa sempre de aniquilação, né? E tem a ver com responder, né? O agricultor se coloca lá no marketing do convencional como isso, né? E ele dizer o seguinte: eu passei a vida inteira lutando contra a natureza e descobri que ela pode ser minha parceira. Quando isso acontece... aquilo que eu falei, dá mais do mesmo da natureza, né? Dá mais do mesmo para ela. Puxa Agora, vida, olha... Desculpa. Por Que favor. honra a minha poder estar comungando de tanta sabedoria, né? Tanta informação. Poxa, estou muito lisonjeada, muito agradecida. Foi uma experiência ímpar o dia de hoje. Já vem sendo com o Wilson, claro que é uma pessoa muito capacitada e tem me ensinado muito. E agora poder escutar o senhor foi assim um dia precioso para ficar marcado. Mas eu queria fazer um comentário também, Eduardo, aí, já entrando vamos dizer assim, na questão do dia a dia, do pó de rocha, da rochagem, e do agricultor. Será que eu estou errado na minha análise? O agricultor, ele é um conservador, né? E o minerador também. Essas áreas não se conversavam, elas conversam há muito pouco tempo, né? E as práticas novas
elas têm sido assim, têm encontrado muita resistência para a adoção. Então, eu vejo pedreiras, que é uma área de meu interesse pessoal, existe uma certa resistência, quer dizer, com raríssimas e honrosas exceções, que tem crescido bastante também, existe uma quantidade de produto disponível ali como resultado final de uma operação econômica chamada construção civil, que é disponibilizada para a agricultura. Eu tenho receio que num boom novo de construção civil, a agricultura vai ficar prejudicada. Yeah. Por quê? Você tem uma quantidade, desculpa só mais um, você tem uma quantidade pequena de todo aquele sistema que você disponibiliza para a agricultura. Aí você trata, entra granometria, tá bom e tal, mas ainda estamos em fase de observação. Yeah. É muito esporte. Se você considerar com 11.100 pedreiras no Brasil, nós temos 60 e poucas regulamentadas no mapa, é pouco. E eu percebo, vamos dizer assim, enquanto interessado em equipamentos, né? Só que isso não está na dianteira do meu negócio, da minha pessoa mais. É uma necessidade, é uma coincidência, mas eu não troco a filosofia, o conceito, a ampliação desses, né? Por um interesse menor, que seria um interesse financeiro meu pessoal, não é isso. Mas eu percebo que existe uma certa resistência também para se aperfeiçoar, reduzir custos dentro da própria mineração. Essa resistência ela é idêntica à do agricultor, de uma boa parte deles, e me corrija se eu estiver errado, à exceção daquela terceira geração de agricultor que saiu do campo, foi para a cidade e se aperfeiçoou, e são os que estão adotando em escala essas novas práticas. Né? Então, está começando por cima, mas com resistência dos dois lados. Com certeza. Eu acho que essas coisas precisam passar todas por um processo de regeneração também. Né? Exatamente, esse é o ponto. O que eu tenho percebido, né? Primeiro, vou trabalhar com agricultura, e aí não entende agricultura. E às vezes fala o seguinte: eu tenho que vender um insumo. Aí ele pega o modelo de venda de insumo do convencional e traz para dentro da pedreira. É isso aí. Traz para dentro da pedreira. O uso do remelizador é uma venda técnica. Claro. E ela é uma venda técnica que envolve uma sofisticação, porque quem vende e vai orientar tecnicamente, ele tem que saber recomendar, ajustar. Nem sempre uma recomendação vai ser resolvida com a continha de regra de 3, entendeu? E ela precisa ali ser testada, verificada, né? Por isso que a regionalidade é importante. A outra coisa, eu acho que isso é algo fundamental. A outra coisa é como planejar o processo, né? Desde da prospecção geológica, passando depois para a definição de reserva, passando depois para a definição de como é que explora, e depois como é que vai chegar num produto final funcional para essa agricultura que nós estamos falando. Então, tem muita coisa para ajustar aí, né? E cabe a muitos aí algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, em termos de política pública, a gente deveria pegar cada região produtiva e começar a fazer uma equação do que é, e do ponto de vista geológico, eu consigo equacionar para aquela demanda que eu tenho. Uau. E isso tinha que ter uma proatividade, seja de prospecção, seja de incentivo à organização da oferta disso. Óbvio, trabalhando com aquilo que é mais fácil, que é pedreiras já estabelecidas, que com alguma adicionalidade poderia oferecer isso. Ao mesmo tempo, eu vejo aí uma dificuldade também de fazer a construção de viabilidade econômica dessas iniciativas, né? Há sempre um receio. Você sabe que na área geológica todo mundo se posiciona e fica se protegendo para não ter competição. Isso. Né? E o cara, quando olha aqui, ele fala: pô, eu vou lidar com um recurso que tem aí um monte. Como é que eu vou me posicionar nisso?
como é que eu vou me manter de uma maneira viável no longo prazo, entendeu? E aí falta um pouco um entendimento de que os remelizadores eles têm alto potencial de se encaixar num processo evolutivo de melhoria dessa oferta. Seja do ponto de vista de juntar o pó de rocha com outros insumos, seja no uso disso do ponto de vista de biológico, juntar biológico com isso, seja em sofisticar e melhorar o serviço de suporte técnico que você oferece para o teu produtor. Então, o universo de possibilidade é enorme e quase nada disso que eu estou falando, do ponto de vista de pensar uma exploração de longo prazo, vem sendo praticado. Né? Então, eu diria que, para muitos, esse assunto é um oceano azul, se ele conseguir perceber essas possibilidades. Esse é o nosso objetivo. Eduardo, eu tenho que agradecer essa brilhante introdução ao nosso projeto. Eu chamo de nosso, porque nós estamos falando da mesma linguagem, mas a gente tem essas limitações de tempo, enfim. Eu espero que a gente consiga ter várias oportunidades de novas conversas, né? Talvez algumas mais específicas, quer dizer, vamos ver como caminha, mas a nossa insistência, a nossa persistência, ela está na veia, está no DNA, não tem como a gente desistir ou criar um outro viés que não seja esse que foi brilhantemente, e é uma honra para nós ter no nosso pequeno espaço. Fica à vontade, temos aí vamos dizer assim, um longo caminho pela frente de informação e muito feliz por tê-lo conosco, viu, Eduardo? Muito obrigado, viu? Também quero agradecer, né, como já coloquei aqui, fiquei muito lisonjeada, muito honrada de poder estar em sua presença, mesmo que virtualmente. E espero que esse seja o primeiro de muitos mesmo, porque eu fiquei aqui doida para um monte de perguntas, né? Mas hoje a estrela, hoje é no dia só da estrela. Então, mas vamos abrir outras oportunidades, vamos estar juntos outras vezes, que eu fiz uma listinha aqui de perguntas. Tá bom? Não, eu agradeço muito a generosidade de vocês, a paciência, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente começa a falar e aquilo vai encadeando, né? E eu gostei muito da experiência. Eu tenho participado de poucos podcasts, mas eu gosto muito do formato. E acredito na iniciativa de vocês. Estou à disposição no que for possível, né, de ajudar em conteúdo, esclarecimento, suporte. Contem aí com o entusiasmo meu com relação à iniciativa de vocês. Daqui a pouco não estou mais no gás, mas vou continuar trabalhando do tema, né? Então, eu desejo muito sucesso, desejo vida longa e grandes frutos dessa iniciativa. Muito obrigado, Albinha, muito obrigado, Wilson. Obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigada. Olá, estamos de volta. Que autoridade no assunto, hein, Wilson? O Eduardo é muito especial. O Eduardo ele tem um currículo brilhante, né? Não tivemos a oportunidade de falar na abertura, e ele também, muito humilde, não quis, não comentou. O Eduardo foi 2 vezes presidente do IBAMA, né? Ele é um biólogo por formação, tem uma experiência incrível em outras áreas, como consultor, teve um sucesso incrível na área de consultoria, é um empreendedor, é um agricultor, enfim, e vamos dizer assim, um pesquisador, uma área de especialização dele, a pesquisa, né? Então, é incrível. Eu sinto lisonjeado, prestigiado, enfim,
com essa possibilidade, abrilhantou nossa estreia. Fomos inundados de informações preciosas para a nossa vida. Perfeito. Né? Não precisa perfeito. ser um agricultor para o interesse no assunto. Aqui nós estamos falando de vida. Ele trouxe vida para a nossa vida. Incrível. Uma visão filosófica de tudo que nos cerca nessa área, né? Então, gente, agradecer a presença de vocês até esse momento. O programa hoje foi um pouco mais longo. Nós teremos nos próximos programas, talvez entrevistas mais curtas, assim, mais assuntos dentro do mesmo programa, né? Lembrando que nós temos 2 eixos de conhecimento que gostaríamos de divulgar, que é a agricultura em si, as práticas agrícolas, né, das mais diferentes possibilidades, e do resultado disso, o alimento, né, e a consequência de um bom alimento ou de um mau alimento, que é a área nossa de saúde, né? Nós queremos trazer profissionais também da área de saúde. Esse é um dos nossos maiores objetivos, né? Mostrar o quanto a agricultura tem a ver com a saúde. Perfeito. Agricultura da vida, deve ser do nosso podcast, né? Então, agradecer a todos, pedir que, por gentileza, nos ajude compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, fazendo comentários que serão muito importantes para nós, sugestões de pauta, enfim. Nós estamos abertos dentro desse leque de possibilidades de informação para que possamos, vamos dizer assim, com a ajuda de vocês e das plataformas, né, do algoritmo das plataformas, quanto mais interesse demonstrado pelo curtir, compartilhar e comentar, mais gente nós vamos atingir. Agradecer a todos. Albinha, bem-vinda. Obrigada mais uma Juntos vez, nessa meu jornada. querido amigo. Tá Que ótimo. honra minha poder estar aqui. Honra é toda quero minha. agradecer mais uma vez o prestígio de todos que nos assistiram e até a próxima com assuntos preciosos sobre vida. É isso aí. Obrigado, Michel. Obrigado, Regina. Abraço, Sandra, que estava conosco aqui até agora. Marcelo, que deve estar nos ouvindo. E André, que tem nos ajudado bastante vamos dizer assim, nesse projeto. E, em especial, ao Júnior, irmão do Albinho, Neymer Júnior, que é nosso sócio, que tem feito um trabalho brilhante de edição, divulgação, criação. Tudo isso que tecnicamente nós fizemos é obra e arte do Júnior. E ao Ricardo, que não está conosco, nosso sócio também, Ricardo Sampaio, doutor Ricardo Sampaio, que hoje não pôde comparecer, mas que breve estará junto conosco. Uma boa noite. Boa noite, até mais.